Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui. Se essa é a sua primeira vez no canal, muito prazer. Vamos pegar o cafezinho aqui, já vamos pegar o café pra gente falar sobre vários pontos. E hoje, esse é um dos pontos que eu quero falar aqui, ó. Infinitas possibilidades. Será que tá dando aqui? Vamos colocar na câmera aqui, ó, infinitas possibilidades. Porque eu quero falar sobre as ações de saúde. Elas têm pontos importantíssimos, estão performando mal nos últimos meses e aqui a gente vai ver infinitas possibilidades. Isso que eu quero passar para vocês. Vamos falar sobre alguns dos fundamentos das companhias que estão listadas na B3 sobre esse setor para a gente entender um pouquinho mais desse racional. Se essa é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Eu trago conteúdo sobre finanças, investimento, longo prazo. Então, já aproveita, te inscreve aqui embaixo para receber tudo em primeira mão. Eu quero começar falando principalmente sobre as ações de saúde. Elas performaram muito mal nos últimos meses, perdendo até do Ibovespa, e esse é um dos racionais em que muitos investidores acabam se preocupando do porquê, o que está acontecendo com essas companhias nesse período que elas deveriam estar andando muito mais. Então, esse é um pouco do racional que eu quero explicar aqui para vocês. Ou seja, dentro desse movimento nós temos uma série de pontos, principalmente as companhias de saúde, as companhias de exame, as companhias de laboratórios, as companhias de plano de saúde, as companhias odontológicas, as farmacêuticas. Alguns pontos estão ocorrendo e a gente precisa entender esse cenário. O que eu quero trazer para vocês aqui? Vamos para a tela que eu vou passar muito desses racionais para a gente entender. Vamos lá! Então, pessoal, aqui eu trago uma comparação entre a parte de saúde dos Estados Unidos com a parte do Brasil. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui? Olha a diferença. A gente tem um mercado com maior crescimento demográfico, ou seja, lá nos Estados Unidos a gente tem 327 milhões de pessoas e aqui no Brasil nós temos 210. Da mesma forma que as pessoas estão envelhecendo a um ritmo mais alto aqui no Brasil, ou seja, aqui existe uma maior busca por planos privados de saúde. Então, esse é um cenário que a gente vê de benefícios aqui no Brasil também, principalmente em relação à taxa de envelhecimento da população. Assim como a gente tem uma penetração de plano de saúde, tanto o plano de saúde quanto o plano odontológico, muito mais baixa. Lá a gente tem mais ou menos 68% dos planos de saúde são privados e 60% dos planos odontológicos. Olha a comparação aqui no Brasil. A gente tem uma diferença muito grande. O que isso quer dizer? Cada vez mais possibilidades para as companhias privadas entrarem mais nesse setor. E a gente vê muito disso aqui agora, que a gente tem algumas companhias muito interessantes listadas na B3. Isso pode trazer benefícios muito grandes para quem gosta desse setor. Dentro desse setor, a gente achar as melhores companhias, assim como cada vez mais a gente tem muita consolidação. Existem ainda 723 operadoras ativas dentro do Brasil. Como que a gente muda isso? Cada vez mais vai ter uma consolidação do setor das empresas dentro desse cenário global em que hoje essas companhias acabam competindo até com a parte pública. O que eu quero dizer? Como a parte pública no Brasil gasta muito com saúde, a gente tem os entes privados, o competidor é a parte pública, assim como todos os players que estão atuando no Brasil, que são os 723 que eu falo aqui. Então, aqui na tela eu trago uma comparação entre o Ibovespa e as principais companhias que eu aloco aqui. Como nós temos várias opções na B3, eu trouxe alguns exemplos aqui. Hapvida, Raia Drogasil, a Fleury e a Odontoprev. O que eu quero trazer aqui? Todas essas quatro performaram pior do que o Ibovespa no último ano. As companhias de saúde em geral estão performando muito mal. Óbvio que um ano é uma comparação muito fraca. Eu gosto de olhar 5 anos ou mais, porque quando a gente vai montar a posição nesses ativos, é natural que mesmo boas companhias tenham quedas grandes, 40, 22, 35, 17. Apple e todas as melhores companhias, independentemente do setor, tiveram quedas fortes ao longo da sua jornada e elas vão ter ainda. Então esse cenário é para não assustar o investidor. O que a gente precisa olhar aqui? Quais são os fundamentos? Como que essas companhias estão operando? O que a gente tem de especial? O que está acontecendo nelas? Isso que eu quero trazer. Vamos lá! Aqui eu trago o gráfico da Hapvida, assim como a parte fundamentalista, ou seja, eu quero colocar esses dois pontos do lado. Vamos entender um pouquinho mais desse racional. Primeiro pelo seguinte, essa queda que eu coloquei antes, ela começou aqui, ó. Então a gente tem essa queda desde o início de 2021. Desde o início do IPO, a companhia se valorizou 88%. O que isso quer dizer desde o início aqui? É uma companhia boa desde o IPO? É uma companhia ruim agora? Não são os dois opostos. A gente precisa olhar esse lado aqui, que é os fundamentos que eu trago para vocês aqui na tela. O que eu quero trazer aqui? Primeiro, a companhia relaciona uma negação preço-lucro de 74 vezes, assim como uma relação EV/EBITDA de 26 vezes. O que eu quero trazer com isso? É uma companhia típica de
crescimento. Por que crescimento que eu grifo aqui? Ela geralmente não paga dividendos e está fazendo inúmeras aquisições para conseguir se consolidar dentro do setor. Assim como a gente vê claramente uma relação de dívida líquida EBITDA extremamente atraente, ou seja, menos 0,24 indica que a companhia tem mais caixa do que dívida, assim como relações de EBITDA crescente, que indicam cada vez mais geração de valor para os acionistas. Porém, um ponto muito importante para a gente ter no radar em relação à Hapvida é em relação às margens. Margem de 16% EBITDA, e a margem EBITDA é a margem operacional, indica consequentemente uma margem líquida baixa. Por quê? Geralmente, margens EBITDA abaixo de 15%, a margem líquida é muito baixa. Aqui a gente vê uma margem EBITDA de 16%, assim como uma margem líquida de 5,4%, o que acaba sendo um pouco baixo se a gente for comparar com outras companhias do setor, se a gente for comparar com outros cases de investimentos. Lembrando que sempre nós temos o custo de oportunidade, ou seja, se eu invisto em Hapvida, eu vou deixar de investir em algum outro local. Então, esse custo de oportunidade é extremamente importante da gente verificar no longo prazo. Investidores conscientes tomam boas decisões, investidores conscientes ajustam o custo de oportunidade para os seus ativos. Isso quer dizer que a gente não vai acertar 100%, nunca nós vamos acertar. Porém, os acertos indicarão muito mais benefícios do que os erros, porque nós teremos erros ao longo da jornada, isso vai acontecer com algumas ações da carteira, é normal. Seguindo um pouco aqui, eu trago um gráfico da Raia Drogasil. Essa é uma clássica empresa de valor, tem muita gente que gosta dessa companhia e no fundo, quando a gente olha o gráfico, o que eu quero dizer aqui? A empresa basicamente é um reloginho, ela demonstra crescimento desde 2012. Então esse é um ponto importante da gente levar em conta, porque a companhia está performando mal nos últimos meses, assim como todo o setor, mas o ponto é, olha o histórico de resultados, olha o histórico de rentabilidade, de geração de valor para o acionista. O que eu quero trazer aqui? 723% desde o início da operação, desde o IPO. Companhia com um excelente histórico, um excelente track record. Do outro lado, a gente tem a parte dos fundamentos. 50,4 de relação preço-lucro, 15,2 vezes a relação de EBITDA. É caro? É barato? Como sempre, depende. A gente precisa entender quais são os múltiplos do setor. Então aqui eu faria uma comparação entre a Raia Drogasil e a Admed, por exemplo. Eu pegaria todas as companhias que são as farmacêuticas e faria uma comparação. Isso vai ser tema para um próximo vídeo, onde eu vou falar um pouquinho mais da comparação das companhias de saúde. Aqui eu quero trazer case a case, mas essa comparação depois vai ser muito importante a gente ter no radar. Assim como a companhia demonstra uma relação de endividamento muito atraente, 0,5, EBITDAs crescentes, com certeza, porque a gente vê uma geração de valor muito forte aqui, seja na precificação, na lucratividade, assim como, lembra do que eu falei antes no vídeo, margem EBITDA abaixo de 15%, o que indica? Uma margem líquida menos atraente ainda, 3,7%, ou seja, a companhia vem crescendo via abertura de farmácias, via crescimento de mercado. Isso não quer dizer que ela é ruim, longe disso, mas o setor farmacêutico é incrivelmente concorrido. Tem muita disputa, tem muitos interesses. Então isso acaba acarretando numa margem líquida baixa. Claro, consequentemente, com a consolidação do setor, a gente tende a ver um aumento disso. Veremos? Não sei. Por isso que nos investimentos a gente sempre lida com incertezas. Isso é natural da nossa jornada de investidor. Pessoal, se esse vídeo está te ajudando e é a primeira vez no canal, te inscreve aqui embaixo. É muito importante para receber o conteúdo em primeira mão e principalmente para a gente montar uma carteira mais estruturada por longo prazo. Da mesma forma que se você já é um holder nato, o teu like aqui, se esse conteúdo está te ajudando, é muito importante para a gente cada vez mais conseguir trazer e melhorar o nível das entregas aqui no canal. Um dos pontos que eu sempre falo aqui é em relação aos setores que a gente vai investir. Por que essa questão? Os setores, a gente vê setores com maiores margens e setores com menores margens. Esse é um tema muito importante e até eu falei muito disso numa live com o Stormer, que eu vou deixar o card aqui para vocês, para a gente entender mais esse racional. O que eu quero trazer aqui? Dentro da bolsa existem setores em que é mais fácil ganhar dinheiro e setores que é mais difícil. Então a gente precisa entender quais são eles e eu gosto de alocar a minha carteira nesses setores que têm uma probabilidade de ter maiores margens, que operam com maiores margens no longo prazo. Dica importante:
olhem a lucratividade, olhem a margem dos setores. Não só o gráfico é importante com toda certeza, mas a margem líquida e a lucratividade dos papéis é um ponto muito, mas muito importante de se analisar. Seguindo com a nossa análise, eu trago aqui a Fleury. Esse papel faz 2 anos que está andando de lado. Vocês viram isso? Esse é um case importante porque o papel acabou andando de lado e a gente acaba acarretando em algumas dúvidas sobre a companhia. É engraçado porque Fleury parece estar pesada e aí a gente começa a entender um pouco dos fundamentos pelo seguinte: boa lucratividade, o papel também está num momento bom, porém isso quer dizer o mercado espera um menor crescimento para ela. Em comparação, ela opera hoje numa relação de 13 vezes relação preço-lucro e uma relação perto de 7 vezes EV/EBITDA, que é o valor de mercado da companhia sobre o EBITDA dela. Por que eu trago isso? A companhia não cresceu o valor de mercado nos últimos anos e, em contrapartida, o EBITDA cresceu. Então, na tese de fundamentos de múltiplos, a companhia está mais barata do que as outras. Óbvio que a gente tem plano de saúde versus farmacêutica, uma série de outros pontos. Cada uma tem suas particularidades. Mas esse ponto que eu trago para vocês é um pouco do racional da análise, de como que a gente verifica, precifica, alinha. Porque isso aqui, o que o mercado está dizendo para nós? Que não espera um crescimento tão forte, tão robusto da Fleury versus outras companhias. Porém, a gente vê aqui EBITDAs crescentes, uma relação de 1,5 de endividamento dívida líquida EBITDA, precisamos ficar atentos, uma relação mais barata nos termos de preço, lucro e EBITDA, assim como margens mais atraentes do que as outras companhias, margem líquida de 10,1 e margem EBITDA de 27,7. Faz sentido ou não faz sentido? Depende de cada investidor. Eu trago aqui para vocês um dos principais pontos que eu olho das companhias de saúde. E outra companhia que eu quero trazer para vocês é a Odontoprev. Essa aqui é basicamente um reloginho clássico. Olha lá, desde 2009 a companhia já performou com 354% de rentabilidade. Por isso que eu falo aqui, pessoal, ações é um ponto extremamente importante pelo seguinte: imagina se a gente tivesse investido na nossa carteira em 10 anos nessas companhias. Existiria uma possibilidade de erro? Com certeza, porém todas elas se valorizaram mais de 100%. O que eu quero trazer aqui? Quando a gente investe em ações, a gente tem um potencial de perda de 100%, ou seja, a gente pode perder todo o nosso capital, que a gente investe numa companhia. Em contrapartida, a gente tem um potencial de ganho limitado, porque isso aqui o céu é o limite. E quando a gente investe para o longo prazo, geralmente, em muitos casos, a gente tem rentabilidades acima de 200, 300, 400%. Vai ser toda a carteira? Jamais. Porém, os papéis vencedores tendem a performar muito bem num horizonte mais longo de tempo. Isso acarreta em que os prejuízos serão muito menores do que os ganhos. Então, essa relação assimétrica e de benefício para o investidor é um dos principais pontos que eu gosto, que eu vejo as ações são um fruto importantíssimo para a gente ter no longo prazo. Lembre-se disso, relação assimétrica, perda limitada, ganho ilimitado. Então aqui na Odontoprev é um dos principais pontos que eu vejo, ou seja, é uma companhia que tem uma relação preço-lucro 18,4, EV/EBITDA 11,8, assim como paga já um yield de 4,6%. Lembrando, isso aqui são os dados dos últimos anos. Os fundamentos vão mudando a cada resultado, a cada trimestre. Então esse é um ponto que a gente precisa ter no radar, porque não é estático, muda conforme o andamento da companhia. A gente vê EBITDAs crescentes, natural, porém teve uma queda, ou seja, chegou a bater 584 milhões e agora está no mesmo nível de 2017. O que isso indica? A companhia está tendo dificuldade de crescimento, o que acarreta, consequentemente, múltiplos mais baratos, 18,4 e 12, assim como a companhia não andou muito no período, ou seja, ela teve uma valorização interessante, teve, mas isso é fruto lá do início da operação. Então o papel está basicamente andando de lado há alguns anos. O que isso indica? O mercado já espera um menor crescimento dela. Vai acontecer? Depende. A gente sempre lida com incertezas quando a gente está em investimentos. Porém, quem gosta dessa companhia é um ponto para a gente colocar no radar. Ela vai explodir e dobrar de tamanho? O mercado acarreta isso? E esse é o ponto que eu falei lá no início do vídeo, ou seja, a gente precisa entender o mercado, como que é o mercado americano, e é uma comparação. A gente pode comparar o Brasil com o mercado americano ou com qualquer outro. Porém, a gente vê que aqui no Brasil existem inúmeras oportunidades para a gente entender, inúmeras oportunidades para essas companhias. É um mercado ainda em crescimento, maduro e que traz inúmeras possibilidades para as companhias. Eu trouxe várias frentes aqui de saúde. Dentro de saúde nós temos várias frentes, ou seja, a parte odontológica, a parte de farmácias, plano de saúde, exames laboratoriais, tem muita frente em relação a essas companhias. E a gente pode ver que o setor vai ter muita consolidação. Quando o setor se consolida, quem são as companhias que mais se beneficiam?
muito provavelmente as maiores, que são as companhias listadas na bolsa. Então eu deixo aqui a dica para a gente olhar mais de perto esse setor que ainda opera com margens baixas, mas a tendência macro, ou seja, de toda a economia, de toda a sociedade, é de muitos benefícios para essas companhias na parte micro. Então fica aqui o ponto, a minha análise em relação às empresas de saúde. Se esse conteúdo te ajudou, eu já deixo o convite, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Te espero no próximo vídeo e até mais.